Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Lática. Na aula de hoje, eu gostaria de te convidar para conversarmos um pouco sobre produção de eletricidade no Brasil. De antemão, toma cuidado para não confundir esses dois gráficos. Um é matriz energética, o outro é matriz elétrica. Nós estamos falando de dados fornecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica no Brasil. Você consulta os números lá em anel.gov, ano de referência 2018, onde, vejam, de um lado, quando eu falo em matriz energética, não esquece, estamos falando da oferta interna de energia do Brasil, ou seja, o conjunto de fontes primárias utilizadas para a geração de energia no país. Fontes primárias encontradas diretamente na natureza. E aí conseguimos observar como a água ela tem uma participação pequena no conjunto de fontes utilizadas para a geração de energia no Brasil. A biomassa, totaliza 29%, né? Voltado para a produção do etanol, do biodiesel, né? Dos biocombustíveis, a partir da cana, a partir de outros compostos orgânicos. Mas, perceba, 38% de toda a energia gerada no Brasil a partir do petróleo. Então, podemos dizer, sim, o Brasil é um país fortemente dependente dos chamados combustíveis fósseis, com um predomínio absoluto do petróleo. Isso acontece por quê? Não se esqueçam, o petróleo ele é utilizado através do óleo diesel para a geração de eletricidade nas usinas térmicas ou nas usinas termoelétricas. Mas, principalmente, o Brasil é um país predominantemente urbano, metrópoles gigantescas. A frota de veículos no Brasil é enorme. O Brasil tem uma matriz rodoviarista, lembra? Grande parte do transporte de cargas no Brasil a partir de caminhões. Então, a dependência do automóvel, a dependência dos caminhões para transporte de carga, mostra como a produção de combustíveis no Brasil ela é muito alta. Então, 38% desse petróleo, claro, uma parte para a geração de eletricidade, mas a maior parte para a produção de combustíveis. É por isso que o Brasil depende tanto do petróleo, é por isso que somente 46% de toda a energia primária gerada no Brasil é gerada a partir de fontes renováveis. Poderia ser melhor, né? Pois bem, quando o assunto é eletricidade, vamos lembrar que a eletricidade é fonte secundária, né? A eletricidade ela é produzida a partir de alguma fonte primária. Aqui a situação já é bem melhor. Por quê? 80% de toda a eletricidade gerada no Brasil é gerada a partir de fontes renováveis. Então, o Brasil é considerado um país referência mundial no que tange à produção elétrica. Então, nós temos um modelo elétrico altamente positivo, renovável. Por quê? 64%, usando 2018 como referência, é eletricidade produzida a partir de água. São as hidrelétricas. 9,5% através da biomassa, através de queima de matéria orgânica, né? Principalmente aqui, de novo, em usinas térmicas, né? Queima de carvão vegetal, queima de bagaço de cana, por exemplo. E olha que boa notícia, olha só, repara aqui no gráfico, 6,5% de toda a eletricidade gerada no Brasil a partir dos ventos, energia eólica. Isso é ótima notícia. Nós estamos falando da energia a partir dos ventos, que é um modelo de energia renovável, é uma energia limpa. Nós estamos falando de uma energia que o Brasil oferece um grande potencial para geração. O grande destaque está no Rio Grande do Sul, aí no Rio Grande do Sul, no Parque Osório, que é uma grande referência na geração de energia elétrica a partir dos ventos, mas indiscutivelmente, tá? O maior destaque, a maior quantidade de moinhos voltados para a geração de energia elétrica eólica está no litoral do Nordeste brasileiro. Na Bahia, no Rio Grande do Norte, alguma coisa em Pernambuco, no Ceará, porque não se esqueçam que o Nordeste brasileiro ele está de frente para os chamados ventos alísios. São aqueles ventos constantes a partir do movimento de rotação da Terra que sopram de leste para oeste. Portanto, são ventos constantes que sopram em direção ao Nordeste brasileiro, gerando um grande potencial. Então, o modelo eólico brasileiro ele vem crescendo ano após ano. Isso é uma boa notícia. Repito, o Nordeste
é a nossa maior referência. Quando o assunto é energia térmica, as usinas termoelétricas, que temos algumas ainda funcionando, muitas na Amazônia, principalmente a partir de óleo diesel, que é uma péssima notícia, nós estamos falando de energia, de eletricidade, perdão, produzida a partir de calor. Então, é calor que se converte em eletricidade. Por exemplo, através do urânio nas usinas nucleares, através da queima, de novo, do bagaço da cana, do bagaço da laranja, através da lenha, do carvão vegetal, são as térmicas a biomassa. E são as térmicas movidas a carvão mineral, muito poluentes, a partir do gás natural e do óleo diesel oriundo do petróleo. Nós vamos destinar uma aula, uma videoaula, só para falar disso aqui, tá ok? Fica tranquilo, porque não tem como não destacar, turma, eletricidade no Brasil a partir da água. Vamos lembrar o seguinte, Brasil, país gigantesco. O regime pluviométrico brasileiro, ele é positivo. Chove muito, chove o ano inteiro em muitas regiões do Brasil. O Brasil apresenta muitas bacias hidrográficas, muitos rios, muitos rios com quedas d'água. Predominam rios planálticos no Brasil. Hidroeletricidade está dependente do quê? Da água, mas principalmente da queda d'água. Então, há potencial no Brasil. É claro que estamos falando de um modelo que apresenta impactos socioambientais. Por exemplo, ele é dependente de rio planáltico, então há uma limitação geográfica na localização. Outro ponto importante, toda usina hidrelétrica ela tem um custo de instalação que é muito alto. Construir hidrelétricas é caro e gera impacto ambiental, porque o lago da represa formado por uma hidrelétrica são lagos enormes, então forma uma grande área alagada, e essa grande área alagada, ela muda a dinâmica dos rios, ela gera um desequilíbrio ecológico, o rio ele passa de um ambiente lótico para um ambiente lêntico, ou seja, águas mais paradas. Nós estamos falando da expulsão de populações ribeirinhas, então há impactos socioambientais, porém, é uma fonte limpa, é uma fonte renovável, abundante no Brasil, 100% nacional, e a produção de energia elétrica é barata, porque não se paga pela água que movimenta as turbinas. Vale lembrar também que tem uma nova categoria de usina hidrelétrica que vem sendo implantada cada vez mais, que são as usinas fio d'água. Já ouviu falar? São usinas que trabalham com represas menores, com lagos menores. Então, a área alagada de uma usina fio d'água, ela é menor. Eles usam muito a força da correnteza do rio para a movimentação das turbinas. Então, são usinas que geram menos impactos. E aí, não podemos esquecer os dois maiores destaques hidroelétricos do Brasil, Bacia Amazônica e Bacia do Paraná. Ele vai falar assim, mas monstro, o Rio Amazonas é rio de planície. Sim, mas eu estou falando da bacia, da região toda. A maioria dos afluentes do Rio Amazonas são planálticos. Então, é o maior potencial hidrelétrico do mundo. O aproveitamento é baixo porque a demanda por eletricidade na Amazônia ela é reduzida, mas há um grande potencial, com destaque para o Rio Madeira, onde nós temos as usinas de Jirau e Santo Antônio, e o Rio Xingu, afluente do Amazonas, afluente sul, onde foi instalada a usina de Belo Monte, gigantesca, no estado do Pará, tá bom? E Bacia do Paraná, maior potencial hidrelétrico instalado do Brasil. Muita gente, grande concentração populacional, grande demanda por eletricidade. Então, há um grande potencial para a geração de eletricidade nessa região, com destaque para a usina de Itaipu, binacional, metade brasileira, metade paraguaia, que é a grande usina responsável pela produção de eletricidade para o centro-sul brasileiro, tá bom? Minha gente, olha, espero que você tenha entendido, aprendido, agradeço demais. Muito obrigado, tchau.